Oi, pessoal! Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna da licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou bolsista do PIBID na Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre ângulos. Para a gente ter essa conversa, eu trouxe um probleminha para a gente pensar, tá? Eu vou ler o problema com vocês e sugiro que vocês pausem o vídeo e pensem na resposta dele, tá? Então, o problema fala o seguinte. Maria, Paula e Tainara estão brincando de traçar caminhos em uma praça circular, na qual há um escorregador no centro. Então, eu tenho uma praça lá circular e no meio dessa praça tem um escorregador. Elas colocaram uma corda ligando o lugar onde estão e o escorregador. Cada uma tem um pedaço de corda do mesmo tamanho e vão traçar um novo caminho do centro até um outro ponto da praça. Então, tem uma corda de onde elas estão até a praça e depois cada uma vai pegar a corda que tem e vai ligar da forma que quiser essa corda do centro até um outro lugar da praça, tá? Depois de traçarem os caminhos, elas chegaram nos seguintes lugares. Maria chegou na sorveteria, Paula chegou na academia, Tainara chegou no salão de jogos. Sabendo que as três amigas saíram do mesmo lugar, passaram pelo centro, andaram a mesma distância, só que elas chegaram em lugares diferentes. E a pergunta que eu faço para vocês é por que elas chegaram em lugares diferentes? Então, pausem o vídeo e pensem. Vou dar um tempo para pausar. Pausou. Agora eu vou fazer com vocês. Ó, vamos ilustrar o nosso problema. Eu já desenhei aqui uma praça. Desenhei um círculo aqui que está representando a nossa praça. E vou marcar pontos para a gente conseguir identificar onde está cada coisa. Ó, o ponto A vai ser as três amigas. Vamos supor que as três amigas estão aqui. E no meio tem o escorregador, tá? E a gente sabe que tem uma corda, né? Ligando o escorregador e as três. Depois disso, cada uma pegou a sua corda e ligou lá, chegando em qualquer lugar. Eles não falaram nada de como a gente deve marcar, então vamos marcar do jeito que a gente quiser, tá? Eu vou colocar assim, ó. Vou pôr a Maria na sorveteria. Vamos supor que a Maria andou aqui, colocou a corda aqui e aqui é a sorveteria, que vai ser o ponto E. Depois veio a Paula para a academia. Eu vou colocar a Paula aqui. Paula e a Tainara no salão de jogos. A Tainara. E o que a gente quer saber? A gente quer saber por que elas chegaram nesses lugares diferentes, né? Sendo que ó, elas vieram por esse mesmo caminho e percorreram a mesma distância, certo? Só que elas acabaram chegando em pontos diferentes. Então, vamos analisar separadamente o que está acontecendo, olha só. Aqui, eu fiz três desenhos, um para o percurso da Tainara, o outro para o da Paula e o outro para o da Maria. No início, aconteceu igual para as mesmas percorreram esse caminho, certo? Se o problema que eu digo, a diferença, é o que a gente quer descobrir, por que aconteceu essa diferença? E no início, as três fizeram a mesma coisa, quer dizer que essa mudança ocorre depois do escorregador, né? E a única coisa que elas fizeram foi colocar a corda do jeito que bem quiserem. Do jeito que elas quiseram. Então, ó, a Tainara colocou a corda aqui, a Paula colocou a corda aqui e a Maria colocou a corda aqui. As posições que elas colocaram as cordas são diferentes, né? A gente consegue ver claramente, ó, a da Tainara tá deitadinha, a da Paula tá mais em pé e a da Maria tá inclinadinha. Se a gente comparar essa posição, pra gente conseguir comparar das três, olha só. A Tainara colocou a primeira tá parada aqui e depois ela colocou deitadinha. A gente fala que ela tá deitada comparando com essa primeira, né? Então, elas formam, olha só, uma certa distância. Tem uma certa distância dessa primeira corda com a que ela colocou. A mesma coisa tem
acontece aqui no caso da Paula. Tem uma certa distância, uma abertura da corda. Tá vendo que formam aberturas diferentes? Olha só. E a Maria também, ó. Aqui tá a corda, tem uma certa distanciazinha que a gente pode até olhar por esse lado maior aqui. E foi essa abertura que fez com que elas chegassem em lugares diferentes. E tem um nome que a gente dá para essa abertura, que é ângulo. Então, o ângulo, por definição, é a abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Que no nosso caso, essas semirretas a gente estava chamando de corda, né? Eram as cordas que estavam formando aquele ângulo. Então, olha só, trouxe um exemplo. As semirretas AC e AB são os lados do ângulo. Então, eu tenho aqui o meu ângulozinho, que a gente representa assim. E a semirreta AC, que é essa, e a semirreta AB são os lados do meu ângulo, tá? O ponto A é o vértice do ângulo. Então, aqui, ó, essa pontinha, que é, nesse caso aqui é o ponto A, a gente chama de vértice, tá? E a gente indica o ângulo por CAB, BAC ou A. Note que aqui, quando a gente está indicando o ângulo só por A, ele tem o chapeuzinho em cima, né? O acento circunflexo. Porque se ele não tem o chapeuzinho, ele é só um ponto. Então, para a gente indicar ângulo, a gente coloca o chapeuzinho. E esse CAB e BAC aqui, ó, como que a gente entende isso? Esse A é o vértice, que é o do meu ângulo, e esse C e esse B são pontos das semirretas que formam os lados, ó. Eu peguei um ponto C, que é de uma semirreta, e um ponto B, que é da semirreta do outro lado, tá? E aqui tem CAB e BAC, porque não importa o lado que você considerar primeiro. Exemplos. A gente pode conseguir visualizar os ângulos, por exemplo, numa escada. Essa abertura aqui da escada, olha só. Eu consigo visualizar um ângulo aqui, ó. Geralmente a escada, elas ficam fechadas e conforme a gente vai abrindo, ó, a gente consegue ter uma ideia de ângulo ali. A mesma coisa nos ponteiros do relógio, ó. E a gente consegue ver diversos ângulos, né? Porque ele vai abrindo. Aqui tem um barco. Ficou um pouquinho ruim com essa linha vermelha, mas aqui também a gente consegue ter ideia de ângulo. Quando a gente abre a tela do nosso computador, quem tiver um computador aí que consegue abaixar a tela, abre, fecha devagarzinho e abre, para você ver como que essa abertura vai mudando, que é o que a gente chama de ângulo. Quando a gente fala de ângulo, a gente tem a unidade de medida dele que a gente chama de grau. Como assim? Por exemplo, quando a gente vai pesar a gente, a unidade de medida que a gente costuma usar é o quilograma, é a grama. Quando a gente vai fazer uma medida, por exemplo, da mesa, a gente usa o centímetro, o metro. Para a gente medir grau, ó, para a gente medir ângulo, a gente usa o grau. E o que é o grau? Olha só. A gente tem aqui a nossa volta completa, né? Uma circunferência. E a gente consegue dividir ela em 360 pedacinhos, que eu não vou fazer aqui não, mas a gente consegue ter 360 pedacinhos aqui. Cada pedacinho desse é 1 grau. Então, ou seja, a gente tem que a volta completa da nossa circunferência aqui, ela mede 360 graus, que é representado por essa bolinha aqui em cima. Certo? Então, cada grau é um pedacinho de 360 que eu dividi. Tá bem? Vamos ver outras coisas aqui para ficar melhor. Olha só. A gente tem o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Ou seja, ele possui abertura de 1/4 de volta. Como assim? Aqui a gente tem uma volta completa. Não ficou bonita. O ângulo reto ele possui 1/4 de volta. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 4. Aqui é o meu 90 graus, porque olha só, se a volta completa é 360 graus, 360 dividido por 4 é 90. Então, esse ângulo formado aqui por 1/4 dessa volta é um ângulo de 90 graus. E a gente costuma representar por um quadradinho com uma bolinha dentro, tá? Que é o ângulo reto. E a gente consegue visualizar ele em diversos lugares.
Por exemplo, aqui eu desenhei uma situação de um carrinho numa pista. E aqui, ó, o nosso quadradinho que eu falei com vocês que a gente pode desenhar. A gente consegue visualizar nas portas, nas janelas, nas quinas, assim, ó. Por exemplo, também numa folha, ó. Aqui, tá vendo? Forma um ângulo reto. Deixa eu ver. Na minha régua. A minha régua aqui, ó, também consigo visualizar um ângulo reto. Olhem aí do lado de vocês, onde vocês conseguem visualizar esse tipo de ângulo. Além do ângulo reto, a gente tem o ângulo raso, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Vou primeiro falar do ângulo raso. O ângulo raso é aquele que corresponde a dois ângulos retos, ou seja, ele possui, se o ângulo reto mede 90 graus, não quer dizer que o ângulo raso mede 180 graus, tá? E ele é assim, ó, igual tá aqui, por exemplo. Vamos colocar que aqui é o nosso vérticezinho A, aqui a gente tem uma semirreta, aqui a gente tem outra semirreta, e essa é a abertura formada pelo ângulo raso, ok? E ele mede 180 graus. O ângulo agudo, ele tem uma abertura menor que a do ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui, ó, 90 graus. Se a abertura dele é menor, ela pode ser assim, ó. Ela é menorzinha. Menor que 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo que mede 68, ele é um ângulo agudo. Por quê? Porque é menor que 90 graus, certo? A gente fala que ele é mais pontudinho, ele é mais fincadinho. Assim, eu formo uma bundinha mais pontuda. E a gente tem também o ângulo obtuso. O obtuso, a abertura dele é maior que o reto, que mede 90 graus, e menor que o raso, que mede 180 graus. Então, ele está ali entre 90 e entre 180. Por exemplo, o 120, se um ângulo mede 120 graus, a gente fala que ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui está o vértice, vamos considerar esse aqui um vértice B. Aqui tem a semirreta, aqui tem a outra semirreta, e essa aqui é a abertura. Essa linhazinha branca pontilhada que está nos três desenhos é como se ela estivesse representando um ângulo de 90 graus assim, tá? Eu peguei para a gente tomar como referência. Olha só, aqui no ângulo agudo é menor que o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e aqui no ângulo obtuso, no ângulo obtuso ela passa, ficando maior. E a gente possui alguns objetos, tanto para desenhar quanto para medir ângulos, que são os esquadros e os transferidores. Aqui eu tenho só um transferidor, que eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro eu vou falar do esquadro. Os esquadros, eles podem ser utilizados para desenhar alguns ângulos e medir a abertura deles. Tem esquadro que já vem, por exemplo, ó, esse esquadro aqui você consegue desenhar o ângulo de 90, o de 45 e o de 45, e aqui o 90, 30, 60. Só você passar assim por fora ou aqui por dentro. E dá para medir também, tá? E o transferidor a gente usa para medir a abertura de qualquer ângulo. Tem esse aqui inteiro, de uma volta completa, e tem esse de meia volta. Aqui eu tenho um de meia volta também, ó. A gente coloca o vértice bem aqui no pontinho e a gente consegue medir a abertura do ângulo, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Voltem, analisem o problema inicial, façam outros desenhos, brinquem bastante aí. Qualquer coisa podem fazer perguntas aqui nos comentários. Beijos, se cuidem.